Olá, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa rede Up TV. Como é bom a gente poder estar juntos novamente, né? Podendo falar de assuntos tão importantes, levando informações para vocês. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um programa Saúde e Beleza em Destaque. Nessa tarde especial ao vivaço para todo o Brasil e no mundo através da nossa rede Up TV. E, gente, hoje nós vamos falar, claro, de assuntos especialíssimos, falar de saúde. Vocês têm aqui conosco a oportunidade de ter uma consulta online, né, no conforto do seu lar, da sua casa, compartilhar informações, tirar dúvidas no momento tão importante ao qual a gente está vivendo, né? Mas hoje eu quero começar o programa num clima diferente, num clima de festa, num clima de homenagem, porque hoje nos nossos estúdios nós temos um aniversariante. E nessa época de confinamento, a gente não está podendo abraçar, comemorar como nós gostaríamos, né? Então hoje eu abro o programa mandando nossos parabéns de toda a emissora Up TV. Tô olhando aqui para ele, tá, gente? Que é o nosso operador, o Marcos Macente, que é o nosso Marcão, que a gente ama tanto, o nosso técnico de som e operador do sistema de transmissão da Up TV. Olha que responsabilidade, é através dele que nós estamos aqui hoje no ar, com essas imagens maravilhosas. Aí o Marcão, ó, esse aí, ó, super compenetrado no seu trabalho. Marcão, toda a felicidade do mundo para você, muitos e muitos anos de vida. Nós não estamos podendo fazer aquela festa, né? Mas a nossa festa aqui fica com o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso beijo de toda a nossa equipe Up TV, da nossa Liliane, a nossa chefe diretora querida, do nosso querido Maurício, que também está aí na mesa, do Matheus, enfim, de toda a equipe e família Up TV. E é nesse clima gostoso hoje, né? Vamos amenizar um pouquinho, né? Os assuntos, a gente está sempre tão sério, falando de saúde, falando de pandemia, falando de tudo isso, mas vamos falar de saúde de uma forma gostosa hoje também. Eu vou receber a doutora Kátia Seidenberg, ela que é médica endocrinologista. Gente, como nós estamos precisando dos médicos nesse momento, né? Para falar um pouco, tirar as dúvidas para a gente, o que nós podemos fazer nesse momento de pandemia, que nós não podemos estar aí nas nossas consultas normais, fazer exames aí, o que a gente pode fazer para prevenir, nos cuidar, e aqueles que já estão em tratamento também, da mesma forma, poder fazer aí, dar continuidade nos seus tratamentos. Eu vou receber então a doutora Kátia Seidenberg, já está conosco na linha. Doutora Kátia. Olá, boa tarde. Boa tarde, querida. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom, doutora Kátia. Que nem eu falei no começo, é tão bom, né, a gente poder relaxar um pouquinho nesse momento e falar um pouquinho, né, desse assunto tão importante, sem dúvida nenhuma, que é saúde, mas de uma forma também interagindo com o público, levando um pouquinho de leveza nesses assuntos que tá tão difícil, né, doutora Kátia? Não dá para escapar, né? Não dá, já são mais de 3 meses, né? É. Covid, os graves e óbitos, enfim, tá difícil, né? Tá difícil. E, doutora, eu posso te perguntar se está trabalhando efetivamente nesse momento? Como é que você está? Eu estou tentando trabalhar o mais normal possível, Uhum. né? Então, pacientes que não sejam de risco, não idosos de preferência, se quiserem, pode vir ao consultório, que a chance de contágio no consultório, evidentemente, é muito menor do que no supermercado, tá certo? É claro, Verdade. da área médica, a gente desde o início já teve cuidados extras, né? Ar-condicionado não se liga desde março, Hum. todas as superfícies são higienizadas, álcool gel à vontade, né? E tivemos que fazer algumas adaptações também, né? Aqui no consultório tinha-se o hábito de usar um aventalzinho da clínica antes do paciente ser pesado, não se usa mais. Com cuidado extra, tá certo? Mas eu mantenho as consultas presenciais para os pacientes que puderem vir, né? Quando eu digo puderem, é principalmente por uma questão de ser de grupo de não tão alto risco. E também tem as consultas que eu estou fazendo virtuais, online, né? Através de WhatsApp vídeo. É Então, verdade. vamos tentando fazer, né? Porque não tem como, tem que continuar a vida. A questão de medicamento, muitas vezes não tem como você prescrever, né? Sem você É. ver o paciente, sem você atender o paciente, enfim. E também tem que falar o lado bom, né? Que a Covid trouxe coisas boas. Nós temos agora a possibilidade de receita eletrônica,
de pedido de exame eletrônico, então isso facilita do paciente não ter que vir retirar a receita, né, no consultório. E é o novo normal, né, que nós vamos vivendo. É verdade. E segundo os números, né, tem mostrado, nós vamos ficar aí nesse novo normal durante um bom período aí, né? É uma fase de realmente readaptação. Agora, doutora, quando a gente fala de problemas endócrinos, diretamente a gente está falando também de um grupo de risco que são os diabéticos, né? A gente logo se lembra deles, dos diabéticos, né? E eu acredito que a senhora deve ter uma soma grande de pacientes com problema de diabetes, né? E eu até tenho falado nos problemas anteriores que quem não tem diabetes, de repente, pode estar adquirindo nesse período, porque as pessoas estão comendo muito mais dentro de casa, não estão fazendo atividade física, o sobrepeso está aí, né? Muita gente já está reclamando, eu estou engordando demais, o que eu faço? Enfim. E nesse momento, doutora, muitas pessoas não estão justamente podendo ir aos seus médicos, poder fazer os exames normais, né? Aqueles de sangue, de urina, enfim, né? E como é que faz para esse grupo que possivelmente já está entrando aí numa fase complicada da famosa diabetes? Como é que a gente faz para diagnosticar esses pacientes, iniciantes, diria assim, né? Sim, vamos partir do princípio, né, do pressuposto, porque esses pacientes não têm exames agora a partir de março, Sim. mas o histórico deles, então nós já sabemos quais eram os grupos de pessoas que estavam possivelmente evoluindo para um diabetes. Então, a gente já começa o tratamento com aquilo que se propõe sempre, tá? A questão da dieta, tá certo? O diabético vai ter uma restrição de açúcares, de carboidrato, tá? O segundo ponto de gorduras também, uma dieta rica em fibras, em frutas, tá? E, além disso, também a questão da atividade física está muito comprometida, tá? Então, eu acho que para essa época de pandemia, Acho que realmente, não. a questão é focar em dieta, tá? Prescrever medicamento, não costuma fazer isso, né? Sem ter uma certeza diagnóstica, inclusive. É verdade. Eu acho que agora realmente a prevenção diante de tudo aquilo que a gente já está vivendo e também pelos históricos, né? As pessoas mais ou menos já sabem, né? Como é que estão, né? Aquelas que já aumentaram demais o seu peso. Aí a gente não está falando de 1 quilo, tá, gente? 1 quilo, 2 quilos. Eu acho que a maioria das pessoas nesse período está até, né? Aí se encaixando aí, né? Nesse quilinho, mas aquelas pessoas que acabaram ganhando muito mais peso do que isso, né? Agora, doutora, quando a gente fala de tireoide, né? Quando a gente fala de hipertiroidismo, deve ter algum sintoma, assim, particular de cada um. Tem alguma dica, assim, para que as pessoas fiquem alertas se começarem a sentir esses sintomas? Sim, o hipertiroidismo, ele vai dar muito mais sintomas do que o hipotiroidismo, porque a instalação do hipotiroidismo costuma ser insidiosa aos poucos, tá? Uhum. O hipertiroidismo é um quadro que começa mais abruptamente. Um dos desencadeantes para ele, né, acaba sendo realmente o estresse, tá? Ou então alguma infecção viral, e a pessoa fica com um quadro muito ansioso, pode ficar com tremor, com taquicardia, com insônia, com agitação, com excesso de calor, com uma fome exagerada, mas ao mesmo tempo que tem essa fome exagerada, come mais e acaba não ganhando peso conforme se esperaria, tá certo? Então, o hipertireoidismo é muito sintomático, tá? Uhum. E aí é uma das poucas situações, tá, que nós acabamos tendo que pedir para o paciente realmente fazer exame, tá? Nessa época, vários laboratórios estão trabalhando com coleta domiciliar ou então uma coleta com horário marcado, tá? Então, o hipertireoidismo é uma das situações em que nós acabamos pedindo exame de sangue nesse momento, tá? Entendi. Porque é importante, inclusive, para o tratamento.
Entendi, doutora. Doutora, acabou de chegar uma pergunta aqui para mim, e ela está me fazendo para tirar a seguinte dúvida. Doutora, sinto um pouco de tontura em determinados momentos, não sou diabética, não sei se tem algum problema na tireoide. Isso pode ser indício de alguma doença? Isso pode ser uma síndrome de ansiedade, que é o que a maioria das pessoas está sofrendo com essa quarentena. Nós estamos vendo muito mais pessoas ansiosas do que deprimidas, tá? Por ter sido confinada. Mas isso pode ser uma variação de pressão arterial, né? Isso pode ser algo relacionado ao diabetes, isso pode ser algo relacionado também ao hipertiroidismo, pode ser uma série de doenças, mas o que vale a pena sempre lembrar é que seja uma abertura de um quadro de diabetes, tá? Não é um quadro tão assim abrupto, tá? O que fica de abrupto mesmo, acho que o principal que tem que ter na cabeça que isso pode ser queda de pressão, hipertiroidismo ou então um distúrbio de ansiedade. Nossa, isso é super importante, doutora. Realmente, quando a gente fala, né, na nossa região da tireoide, são tantos fatores que, né? Aliás, eu acho que ela desencadeia um monte de fatores. Tem outra participante que está aqui me perguntando, doutora, sobre queda de cabelo. Isso pode ser um problema também, que indique aí um problema na minha tireoide? Além da insônia, ela está me dizendo que tem insônia e aumentou a queda de cabelo. Sim, pode sim. O que acontece com vários sintomas que nós temos tanto no hipo quanto no hipertiroidismo? É que esses vários sinais e sintomas se confundem com uma série de outras doenças. Por exemplo, pode ser uma alteração na tireoide, mas também a pessoa pode estar com anemia, por exemplo, tá? Então, assim, infelizmente, pode ser uma deficiência vitamínica, tá? Pode ser que a pessoa faça os exames e venha tudo normal, porque pode ser uma questão de estresse. A maior causa de queda de cabelo na mulher adulta é o estresse, tá certo? Pode ser também um problema ovariano, um ovário policístico. Então, nós somos muito... pensar só na queda de cabelo fica um pouco difícil de fazer o diagnóstico do que possa ser. O ideal é que a gente pense em vários outros sinais e sintomas, tá? Entendi. E, doutora, quando a gente fala também já nas mulheres que isso acaba tendo uma relevância maior, que é a osteoporose também, né? Já que a gente está falando aí do nosso organismo, esse descontrole hormonal que acaba acontecendo e automaticamente as mulheres também acabam tendo osteoporose também, né? Nesse caso, vale a mesma dica, né? O cuidado, procurar seu médico, fazer os atendimentos através de teleatendimentos, né? Telemedicina. Sim, no caso da osteoporose, né, a gente sempre tem que pensar na questão de risco-benefício das coisas. Então, pedir para uma pessoa e fazer agora, nesse momento, uma densitometria óssea, em geral, não vale a pena o risco da pessoa ter que ir até um laboratório ou até um hospital para fazer o exame. Mas, de qualquer forma, né, o que é interessante é que a pessoa já tem uma dieta rica em cálcio e também, se quiser, pode já fazer uma suplementação de vitamina D, usar, por exemplo, entre 1.000 e 2.000 unidades ao dia. Aí você acaba tendo um benefício duplo, né? Porque a vitamina D é muito importante para a questão de imunidade e estudos italianos mostraram que a grande maioria dos idosos que faleceram de Covid na Itália eram muito insuficientes em vitamina D. E tomar essa dosagem que eu citei de vitamina D não intoxica ninguém, é risco zero de intoxicar. Então, eu acho que já vale a pena caprichar no cálcio, já vale a pena caprichar também tomar uma vitamina D extra nesse período de Covid.
Ai, que bom, doutora, a senhora falar isso, sabia? Porque existe sempre a polêmica, né, da vitamina D. Posso ou não posso tomar? Não, tem que tomar, mas tem que ter a prescrição médica. E a gente está falando justamente de um momento que as pessoas estão evitando de ir aos consultórios médicos até para não se contaminar. E é claro, é evidente que uma boa maioria da população é que está conseguindo tomar sol, aqueles que têm um quintal maravilhoso e tal. Mas a sua maioria, as pessoas não têm essa mesma, né, essa mesma oportunidade, vamos dizer assim, de tomar seu sol ali, seus 15 minutos. Eu acho importante também a gente poder suplementar a vitamina D, né? Claro, com todo o critério do mundo, né? Mas eu gostei dessa dica, eu também acho que é válido, porque eu acho que a gente está tão, como nós falamos até em off aqui, né, nos bastidores do programa, nós estamos com a vida tão cheia de atividades que, embora as pessoas acham que, né, está em casa, não está fazendo nada, é o contrário, a gente está trabalhando o dobro e a gente não tem tempo para tantas coisas assim, né? Ainda mais tomar aquele solzinho que seria necessário, né? Sim, exatamente, né? Tem que fazer isolamento social. É, não dá para ficar passeando na rua para tomar sol, né, gente? Pelo amor de Deus. Doutora, eu quero te agradecer demais e gostaria que a senhora deixasse a sua dica especial, o seu carinho especial para o nosso público, por gentileza. Sim, eu peço, por favor, que 2 grupos especiais de pacientes, tá? Tomem muito cuidado, tá? Na endocrinologia, nós pedimos um cuidado especial para os obesos e para os diabéticos, porque quando um diabético pega Covid, tá? A chance de ter uma evolução mais desfavorável é maior, tá? Então, realmente, eu peço encarecidamente que essas pessoas se cuidem, se for sair de casa, sempre com máscara, sempre carregar álcool gel na bolsa e realmente ter todos os cuidados, tá certo? Todo mundo tem que se cuidar, mas esse grupo, junto com os idosos, não pode pegar Covid mesmo, de jeito nenhum, tá? Isso daí, pessoal, tá vendo? A dica de quem sabe de verdade, tem autoridade para falar do assunto. Se cuidem, pelo amor de Deus, porque a saúde não é brincadeira, a gente tem que se cuidar muito. Doutora Kátia, mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela presença. E já sabe, está mais que convidada para vir no nosso programa quando tudo isso passar. E olha, vamos lutar que seja em breve, viu? E nós vamos para o próximo bloco, porque daqui a pouco tem mais assuntos de saúde. Vamos conversar com o preparador físico, saber se de fato fazer aquela atividade física em casa é positiva? Claro que é, né, gente? Acabamos de falar, tem que fazer atividade física, mas é segura? Vamos saber como é que a gente faz isso então. E também vamos conversar com o ginecologista, vamos falar mais um pouquinho da saúde da mulher, tá bom? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho na Up TV. Vou tomar uma água, não saia daí porque eu tô te esperando, tá? Até já.